Então, meu nome é Aristeia Alves Azevedo, eu nasci no Rio de Janeiro, em 27 de nove de 1949, e permaneci no Rio até 1973, quando então fui para Viçosa, Minas Gerais. Antes disso, claro, eu fiz, naquela época ainda, o curso primário, né? E na Escola Pedro Moacir, em Padre Miguel, subúrbio onde eu morava. Depois, o ginásio eu fiz em Marechal Hermes, na escola José Ascioli, né, no ginásio José Ascioli. E depois eu fui para o curso normal. Naquela época, né, era muito comum as meninas, né, irem para o curso normal, e eu segui essa trajetória porque eu achava que dar aula era uma coisa interessante. Então, fiz o curso normal. Naquela época, o curso normal, você já saía com provimento de cargo no, então, estado da Guanabara. Então, você já era funcionária pública se você fizesse o normal em uma das 6 escolas que eram as escolas padrão, escola pública, né? Então, eu fiz na Carmela Dutra e, com isso, né, saí já funcionária pública do estado da Guanabara. E comecei, então, como professora primária, mas eu muito cedo vi que eu não queria ficar nisso aí, né? Eu queria seguir em frente os meus estudos e seguir fazendo, então, depois do normal, a universidade. E, na época, no normal, eu tive uma professora de didática das ciências, professora Imaculada, que me fez me encantar pela biologia. E aí eu decidi que eu queria ser bióloga, né? Como a biologia exigia no vestibular, que na época não era unificado ainda, era um vestibular, cada universidade fazia o seu vestibular, exigia química, física, matemática, essas disciplinas que no normal não eram assim muito enfatizadas, eu resolvi que eu precisava, para poder ter competir no mesmo nível, né, com os outros candidatos, eu precisava fazer um curso pré-vestibular. E aí, nesse curso pré-vestibular, na época, chamava curso ALBA, que era muito famoso no Rio de Janeiro, e ele abriu uma filial na Tijuca, que era o Albinha, né? E eu fui para lá, para o Albinha, porque eu ainda morava no subúrbio, ministrava aulas no curso primário, e à noite eu fazia o pré-vestibular no Albinha, né? E era bem longe, 1 hora e alguma coisa, e alguns minutos, né, da onde eu morava, em Padre Miguel, até a Tijuca. Mas eu, né, apesar do cansaço que de vez em quando batia, eu consegui firme ir em frente, fiz o Albinha, e no Albinha, como o vestibular não era unificado, né, era um vestibular por universidade, e eu queria entrar na UFRJ. Na UFRJ a gente tinha provas práticas no vestibular. E os professores do Albinha, todos muito excelentes, eles levavam a gente nas universidades para conhecer, levava para o campo. Eu comecei a fazer excursões de campo no Albinha. Essa foi uma experiência maravilhosa. E numa das visitas, eles nos levaram ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro, com o professor que dava a parte de botânica. E aí eu me encantei, apesar de morar no Rio de Janeiro, né, mas morava no subúrbio e nunca tinha tido oportunidade de ir para o Jardim Botânico. Então, foi a primeira vez que eu fui ao Jardim Botânico, depois eu voltei N vezes, e me encantei pela botânica, achei as plantas maravilhosas, né, e aquela diversidade incrível, e me entusiasmei, então. Fiz o vestibular e, assim, naquela época havia uma competição muito grande entre os pré-vestibulares de quem tirava o primeiro lugar, e eles incentivavam já alguns, né, alunos que se mostravam mais, né, assim, eloquentes durante a sua trajetória, né, que seriam os primeiros lugares, aquela coisa toda. E eu continuei lá, duras penas no cursinho, fiz o vestibular em 1969, foi o vestibular de 69, e estudei muito, perdi assim, noites de sono, empenhei bastante e consegui passar no vestibular.
as minhas provas práticas foram muito boas, elogiadas pelos examinadores, inclusive a de botânica, né, que era muito interessante a prova prática, né, que hoje os nossos alunos da graduação reclamam das provas práticas, mas eu fiz esse tipo de prova prática que a gente aplica hoje lá no vestibular. Né? Foi o último ano, inclusive, de vestibular que era assim, descentralizado. No ano seguinte, em 1970, já foi centralizado, já foi vestibular unificado. Né? Mas eu passei até muito bem, porque eu fiquei em segundo lugar, né, que o meu colega que era o eleito para tirar em primeiro lugar ficou mais atrás. Então, assim, eu fiquei muito entusiasmada e comecei o curso de biologia na UFRJ. Na época, a UFRJ, a biologia, ainda era no centro da cidade, onde funciona até hoje a Aliança Francesa. Né? Mas eu peguei uma época de muitas mudanças. A gente começou lá no centro, depois fomos para a Praia Vermelha e no último ano para o Fundão. Né? Então, a gente ficou meio nômade. E na época era biologia, e eu fiz, além do bacharelado, a licenciatura, mas a licenciatura era um esquema diferente, a gente ficava 1 ano na escola de educação. Né, completava o ciclo básico, que eram os 3 anos, e depois a gente vinha para a faculdade de educação, e na faculdade de educação a gente fazia todas aquelas disciplinas didáticas, de administração, de 1º e 2º grau, né, e foi uma experiência. Hoje eu olho para trás e falei, como que eu tive energia, né, porque eu morava no subúrbio, trabalhava, né, eu não deixei, fui empossada, ministrava aulas e, além disso, tinha as atividades da universidade, aquela coisa toda. Então, foi um período muito difícil, mas eu consegui no tempo regulamentar, não me atrasei, mesmo porque, na época, o regime era seriado, não era esse regime de créditos que a gente tem hoje. Né? Então, se você ficasse para trás, era 1 ano que você perdia, não era um semestre. Então, eu contei nesse percurso, nessa trajetória, com a ajuda de muitas pessoas, inclusive da diretora da escola, onde eu fui lotada, e na época eu peguei um cargo que existia nas escolas primárias, chamada de bibliotecas e auditórios. Era um cargo em que você contava histórias em todas as turmas e tomava conta da biblioteca e mantinha o acervo da biblioteca e fazia os empréstimos. Com isso, eu podia, no sábado, com a autorização da minha diretora, eu cumpria 3 turnos. Eu chegava às 7 horas da manhã na escola e saía às 18. E cumpria os 3 turnos e, com isso, eu conseguia espaços livres para eu poder fazer a universidade, que a UFRJ era em tempo integral. Né? E fiquei alguns anos nessa luta, né? Até que teve a reforma do ensino e juntou o primário com o ginasial. Né? E criou-se, então, o nível fundamental com 8 séries. O que o governo fez? Aqueles indivíduos que tinham o curso normal, né, e que já tinham feito, então, toda uma parte didática, e que estavam na universidade e tinham completado o ciclo básico, e que iam começar a fazer a parte didática, eles aproveitaram para dar aulas na 5ª e 6ª série. Aí eu saí daquele cargo de bibliotecas e auditórios e fui para a sala de aula, né? Dar aula na 5ª e na 6ª série, que foi uma experiência maravilhosa, que eu adorava os meninos e fazer aquelas experiências com eles, né? E eles muito entusiasmados, foi uma fase muito boa. Né? Aí eu formei em 1972, né? Obtive, então, o grau de bióloga, né, licenciada e bacharel em ciências biológicas, e passei a dar aula também no 2º grau. Né? Aí eu estive na Escola Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, no Grajaú, depois estive na escola em Vila Isabel, mas assim, o 2º grau realmente não era muito o meu local adequado para dar aulas. Né? A minha relação com
os adolescentes já numa escala mais alta não foi muito bom, não. Eram muitos problemas de disciplina, de relacionamento com os alunos, então, assim, eu consegui contornar e tudo, mas eu gostava mesmo de dar aula para quinta e sexta série, com a meninada animada, que a gente fazia feira de ciências, eu cheguei a fazer feira de ciências no Colégio Duque de Caxias, então eu me sentia mais à vontade com a meninada, né? Talvez por causa da minha origem relacionada como normalista, né? Mas e eu fiquei praticamente um ano só, porque quando chegou em 1973 houve a oportunidade de ir para Viçosa, porque na época eu namorava um colega que era de universidade, que depois me casei com ele, fui para Viçosa casada com ele, o Paulo Sérgio Fiuza Ferreira, e ele fazia estágio no Museu Nacional do Rio de Janeiro com o Dr. José Cândido Melo Carvalho. E o Dr. José Cândido Melo Carvalho entrou na lista tríplice para ser reitor da Universidade Federal de Viçosa, e há muitos anos ele não ia a Viçosa, ele resolveu ir lá ver como que era, se ele fosse escolhido, né, onde que ele ia atuar. E, chegando lá, o professor Maes, que era diretor do Instituto de Biologia, falou, olha, estamos precisando de biólogos, porque nós criamos o curso de Biologia e o ciclo básico já foi dado pelos nossos docentes, mas a maioria agrônomos, porque a Universidade Federal de Viçosa era de origem agrária, né? Ela veio da Universidade Estadual Rural de Minas Gerais, e nesse processo de federalização e de ampliação é que foram criados novos cursos de outras áreas que não as agronômicas, né? E nós entramos nessa, porque como o professor Maes pediu biólogos, né? Quando o professor José Cândido Melo Carvalho chegou no Rio de Janeiro, falou, ó, tem vaga para biólogo lá. E aquela época ainda era uma época que a gente entrava na universidade como docente sem concurso de provas e títulos, né? Mandava-se o currículo era avaliado, depois tinha uma entrevista e aí a instituição contratava ou não. E nós fomos em 6 do Rio de Janeiro lá para Viçosa, né? E eu já tinha feito várias disciplinas da área de botânica, sempre gostei, fiz iniciação científica com a doutora Irlete, no Rio de Janeiro, na UFRJ, na área de botânica, eu estava trabalhando com produtividade primária, né? E resolvemos ir para Viçosa. Eu me lembro que, na época, Viçosa não tinha nem no mapa, né? A cidade mais próxima que tinha no mapa era Ubá. E os meus colegas falaram, nossa, você vai para Viçosa? Onde que é isso? Não achei isso nem no mapa, né? Eu falei, não, eu vou lá, porque lá eu vou ser professora universitária, aqui eu vou ficar dando aula o resto da minha vida para nível fundamental e médio. Não, não quero, eu quero fazer pesquisa, tenho outros horizontes, né? Eu gosto de ensino, sempre gostei, até hoje, né? Eu me sinto muito bem dentro de sala de aula, mas eu queria crescer, né? E essa foi uma oportunidade. Aí eu casei, eu e o Fiuza fomos casados para Viçosa, e lá a gente teve uma tarefa árdua, né? Porque eram muitas horas de aula por semana. Eu cheguei a ministrar 20 horas de aula por semana, 23, dependendo do semestre, em 4 disciplinas diferentes, porque estava tudo sendo implantado, né? Cheguei ainda com uma condição precária na área de botânica, e eu fiquei mais na área de anatomia vegetal, que eu gostava muito dessa área de anatomia vegetal. E lá eu fui me especializando, porque eu fiquei com as disciplinas de anatomia, né? E cheguei em Viçosa em 1973. Então, esse ano, no dia 23 de outubro, eu vou fazer 40 anos de Universidade Federal de Viçosa, né? E foi uma experiência assim, muito gratificante, apesar de, no início, muito complicada, porque a gente sai do Rio de Janeiro, vai para uma cidade, na época, Viçosa, acho que tinha nem 40 mil habitantes, tinha nada em Viçosa, né? A não ser a universidade. Tem um fato muito curioso, porque a primeira vez que eu fui, que era para tomar posse, né? Eu mandei o currículo, mas eu nem conhecia Viçosa. E aí fui de carro e minha mãe foi me levar, né? Saímos do Rio de Janeiro e o acesso para Viçosa não era de asfalto. Asfalto era até Ubá.
de Ubá para Viçosa era estrada de terra, né? E uma serra muito íngreme. Aí a minha mãe falava assim para mim: você tem certeza que tem uma universidade aí nessa cidade? Mas aí no início foi muito difícil, porque sem parentes, sem amigos, sem ninguém, né? Não conhecia ninguém em Viçosa, né? Mas fomos vencendo a barreira, as condições de trabalho eram muito boas. Na época não existia isonomia salarial, então ganhava-se assim o dobro do que se ganhava em outros locais, né? Em Viçosa, o salário era excelente, né? Diminuiu muito, né? Depois que foi estabelecida a isonomia salarial entre as instituições de ensino superior, mas a universidade oferecia a probabilidade de você se especializar, de fazer o mestrado, de fazer o doutorado, porque era uma filosofia, até hoje né, de especialização do corpo docente, de qualificação do corpo docente, e eu fiquei um tempo como auxiliar de ensino, né, que na época era auxiliar de ensino, a gente era contratado como auxiliar, não fazia nem parte da carreira ainda do magistério, só quando você fizesse o mestrado que você podia entrar na carreira, que era o professor assistente, né? Aí eu saí para o mestrado, né, depois de penar bastante ministrando aulas e, inclusive, sim, foi muito bom, né, para a minha formação profissional dentro de uma universidade, porque a gente começava do zero, né? Olha, a disciplina é essa, tem o título e a ementa, aí você monta. Então, a gente tinha que montar, não só desenvolver aquela ementa de um programa, montar as aulas, práticas, inclusive, nós saímos para fazer coletas no Espírito Santo e tudo, não tinha nada, era partindo do zero, porque o que tinha era toda uma infraestrutura para as áreas agronômicas, que aí os cursos eram super bem estruturados, mas a área biológica estava começando. Aí nós mudamos, em 73 eu cheguei já no fim do ano, então auxiliei em algumas disciplinas e nós chegamos num prédio que hoje é o prédio da Química, na área de anatomia funcionava no prédio da Química. Mas, logo em seguida, o prédio da biologia já estava em fase final de construção, aí nós mudamos para o prédio novo, né, da biologia, e aí o desafio foi outro, né, montar os laboratórios, né, e equipamentos, fazer as listas e organizar tudo, né, e foi assim, uma tarefa bastante interessante. Hoje eu falo para os meus alunos que fazem concurso, né, e que vão para essas universidades que estão começando agora, eu falei, é ótimo, eu já passei por isso, porque você se empenha, né, e você constrói. Então, você olha para trás, é muito bom você ver que você construiu, né, você participou daquela construção. Então, foi uma experiência muito boa. Aí eu fui para a USP para poder fazer o mestrado, né? E, na época, eu tinha aquela ideia de que eu ia fazer alguma coisa de anatomia ligada com a fisiologia vegetal, porque a fisiologia vegetal era a área forte dentro das ciências biológicas, já tinha pós-graduação, né? Então, eu parti para esse lado e acabei ficando sob a orientação do professor Antônio Lamberti, na USP, onde eu fiz o mestrado. Desenvolvi um trabalho de efeitos de alumínio em soja, mas acabou que a parte anatômica ficou em segundo plano, né? E a gente fez um projeto meio amplo demais e eu defendi a dissertação apenas com a parte fisiológica, né? E depois eu voltei para fazer o doutorado, também na USP, mais tarde, já em 87, né? Nesse ínterim, a minha vida mudou bastante, né? Porque eu separei do FIUSA e depois todo mundo deve atualmente conhecer, né? Que é o Gilmar Edilberto Valente, que foi uma nova fase da minha vida. Ele foi para São Paulo comigo para eu fazer, quando eu estava fazendo doutorado, e lá em São Paulo a minha vida mudou novamente bastante, porque no primeiro casamento eu não tive filhos, mas quando cheguei em São Paulo, né, eu fiquei grávida da Vanessa
e a Vanessa nasceu em 89, em pleno doutorado. Então foi um tumulto, eu acabei voltando sem a tese para Viçosa, meu tempo se esgotou e eu voltei sem a tese, e aí era aquela pressão, né, porque a gente estava começando a montar o mestrado em botânica e eu tinha, né, o meu chefe na época era o professor Marco Oliva e ele pressionava, com toda a razão, a universidade me pressionava, mas você volta, tem um monte de aulas te esperando, e eu fiquei realmente numa situação complicada quando eu retornei do doutorado, até que em 95 eu consegui defender a minha tese. Cabe destacar a importância tanto do mestrado quanto do doutorado, no caso do doutorado desenvolvido sob orientação da doutora Maria Emília Estelita, que se propôs a me orientar num tema que não era especificamente a sua linha de pesquisa, em colaboração com o professor Marco Oliva da UFV, e essa etapa, né, realizada na USP, ambas as etapas, tanto o mestrado quanto o doutorado, foi uma etapa imprescindível para todo o trabalho que eu venho desenvolvendo hoje, além, claro, da base, né, que eu obtive na UFRJ, onde eu fiz a minha graduação. Eu já havia participado em Viçosa da implantação e consolidação do bacharelado em ciências biológicas, né, com as disciplinas, os laboratórios, como eu comentei, né, e um trabalho assim bem, né, de perto, montando, participando de muitas comissões, né, e depois eu tive a oportunidade de participar também ativamente da implantação do mestrado em botânica. A gente achou que era melhor assim, porque a fisiologia vegetal, que era um curso já consolidado, fazia parte da área agrária dentro da CAPES. E ficava difícil a gente inserir todo o pessoal novo que tinha entrado para consolidar o curso de Ciências Biológicas na universidade, né? Inserir esse pessoal todo, pedir o pessoal da sistemática, nós da anatomia. Então, a gente fez a opção por realmente criar uma pós-graduação em botânica, né? Então, em 95, foi implantado o mestrado em botânica e eu não tinha ainda concluído meu doutorado. Então, o pessoal queria que eu coordenasse, mas eu não pude coordenar porque eu não era doutora e não podia participar, né? Aí foi mais pressão ainda, mas em 95, né, logo no primeiro semestre, eu concluí a minha tese, defendi a tese, e aí no segundo semestre de 95 eu já estava coordenando, né, o mestrado em botânica, que foi também uma experiência fantástica. A gente muda completamente quando tem um programa de pós-graduação dentro do departamento, em que a gente pode atuar diretamente como orientador e montando as disciplinas, porque aí é outro nível que você tem que estar se atualizando, né, e permanentemente. E foi uma experiência muito interessante essa da implantação do mestrado. Depois nós implantamos o doutorado também, né? A gente, segundo o professor Hermógenes, que na época era da CAPES, a gente cometeu o erro básico de montar só o mestrado, né? E depois o doutorado, que se a gente já tinha possibilidade de ter montado os dois, mas a gente, novato na área, a gente ficou meio temeroso. Vamos ver como é que fica o mestrado, né? Se o mestrado deslanchar, a gente implanta o doutorado. Aí, mais tarde, a gente implantou, já na década de 2000, a gente implantou o doutorado, né? E eu, nesse ínterim aí, eu fui convidada também, uma pessoa chegada, que foi o professor Evaldo Vilela, foi eleito reitor da Universidade Federal de Viçosa e me convidou para atuar na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Então, em 2000, isso foi em 2000, de 2000 a 2008, eu fiquei na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Primeiro como assessor especial, que é o nome que se dá lá, que é tipo um pró-reitor adjunto, e depois como coordenadora mudou a reitoria. Eu achei que eu ia sair em 2004, quando mudou a reitoria, mas aí o professor Sediama, que foi eleito,
pediu que eu permanecesse à frente da iniciação científica, né? Por sugestão minha, eu tinha sugerido que achava que o assessor ficar com a coordenação da iniciação científica era desgastante demais, porque o nosso evento, que é o Simpósio de Iniciação Científica, cresceu demais. Era um grande congresso, né? E complexo, porque é um processo avaliativo, né, pelo CNPq, e estava muito complicado de levar as atividades relacionadas à pró-reitoria, de pesquisa e mesmo até a parte de formação dos professores, né, de qualificação. Todos os processos de saída dos docentes de mestrado, doutorado, passam pela pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação na UFV, e isso estava ficando muito complexo. E eu sugeri que criasse uma coordenação separada da iniciação científica, né? E ele criou, quando assumiu a reitoria, falou: agora você sugeriu, você assume, né? E me convidou, eu ainda relutei, porque os meus colegas de departamento queriam que eu voltasse para a coordenação do programa de pós-graduação em botânica, né? Mas aí chegamos num acordo e eu continuei na pró-reitoria. Então, de 2000 a 2008, eu continuei na pró-reitoria, mas não parei de orientar, né? Tentando produzir. É uma conquista cada dia, né? Porque você manter ministrando aulas, orientando, e mais a parte administrativa, é bastante complexo. E eu hoje vejo que, assim, 8 anos que eu passei lá, realmente isso impacta a vida acadêmica da gente, né? Porque você não consegue produzir no mesmo ritmo que se você... O contato com seus alunos fica mais complexo, mais complicado, você não tem tempo para nada, viaja demais, né? Mas a gente, de 2008 para cá, né, nós já estamos em 2013, já tem 5 anos, então eu retornei ao departamento, né, e me dedicando às disciplinas da pós-graduação, que a gente criou disciplinas específicas. Criamos também, depois, com a reformulação, houve uma reformulação no bacharelado, nas licenciaturas. Nós temos uma disciplina que chama-se Diversidade Estrutural em Plantas, que a gente específica para a diversificação botânica do bacharelado em ciências biológicas, né, que teve uma reestruturação em que a gente tem um ciclo básico e o aluno da graduação pode optar pela microbiologia, pela botânica, pela zoologia, né? Ele tem as diversificações. Aí a gente criou disciplinas específicas, e essa disciplina é muito do agrado dos alunos, porque a gente vai para campo, eles vão para Restinga, vão para o Mangue, vão para Campo Rupestre, Cerrado, né? E depois estudam a estrutura dessas plantas, tentando correlacionar, né, com as adaptações ao ambiente. Participo também das disciplinas da pós-graduação, principalmente 2 que são especificamente sobre a minha coordenação, que é a anatomia comparada do corpo vegetativo das plantas vasculares, né, onde a gente estuda desde as monilófitas até as angiospermas, procurando dar um enfoque evolutivo nos diferentes órgãos, e anatomia aplicada à taxonomia, né? E na pós-graduação, como eu havia feito o doutorado nessa parte de efeito de poluentes em planta, né, em plantas, eu continuei nessa linha de pesquisa, trabalhando com flúor, principalmente. Depois, em parceria com o pessoal da fisiologia vegetal, com o professor Marcelo Ehlers, a gente partiu para estudar arsênio. Eu tenho algumas orientações agora estudando arsênio, e aí mais o sistema radicular, e não tanto, né, o sistema aéreo, não tanto anatomia foliar. E a gente acabou enveredando, até por pressão de alguns alunos que eram da sistemática e que queriam aplicar os dados anatômicos na sistemática, a gente acabou enveredando também para a parte de anatomia aplicada à taxonomia, né? E estou já há alguns anos trabalhando com anatomia de Gentianácea. E aí a gente tem parcerias com a Carió, a Fernanda Carió, que é lá
foi orientada lá na USP, trabalha agora como bolsa de pós-doc, e é um trabalho que está sendo assim, muito desafiante, porque as plantas têm uma distribuição geográfica assim, muito restrita, os diferentes gêneros, e a gente está encontrando estruturas secretoras muito peculiares, né? Um tipo de nectário diferente, que o Vogel descreveu como nectaríolos, e que tinha uma distribuição muito restrita nas plantas em geral, e nós estamos vendo que em Gentianácea está sendo quase uma rotina a ocorrência dessa estrutura, né? Então, nós estamos investigando um número grande de espécies, eu estou com uma doutoranda agora desenvolvendo esse tema, né? E outras trabalhando na parte do arsênio. Então, agora eu estou mais nessas duas linhas, né? De efeito de poluentes em plantas e principalmente arsênio agora, e também na parte de anatomia aplicada à taxonomia, né? E sempre buscando interagir, porque está cada vez mais difícil, né, a gente acompanhar o desenvolvimento da ciência, e se a gente não fizer a interação, a gente não consegue, né, os resultados exigidos. A pressão para publicação em veículos com índice de impacto é cada vez maior, e a gente tem que modernizar os nossos, né, a obtenção dos nossos dados. A gente está trabalhando um pouquinho também na área molecular, né, começando aí para ver a evolução dos caracteres dentro da família. E agora eu voltei para a coordenação da pós-graduação em botânica, né? Junho do ano passado eu retornei, e a gente está também implantando algumas modificações. Mudamos de área agora de avaliação, que éramos da CCB1 dentro da CAPES, agora estamos na área de biodiversidade, com novos critérios, então a gente está tendo que se empenhar bastante, né? E fazendo uma reformulação também no programa, atualização de disciplinas, né? Tentando enganjar no nosso programa alunos do exterior, os nossos docentes também indo para o exterior para poder se aprimorar, aprender novas técnicas. Então, agora eu já tenho tempo para aposentar, né? Eu, na realidade, poderia ter aposentado com 43 anos, só que eu estava praticamente no auge, né? E trabalhando bastante, e tinha concluído o doutorado. Como que eu ia aposentar com 43 anos? Então, eu optei por ficar e estou até hoje. Não tive coragem ainda de aposentar, já estou com 63, então, né, já tem tempo que eu poderia ter aposentado. Mas agora a gente tem um outro desafio, né, que é o aprimoramento do nosso programa de pós-graduação. E a gente saiu de um fatídico 4, que a gente está há muito tempo, né? O curso foi implantado com 4, e a produção científica do nosso corpo docente é que pega, né? Então, a gente tira muito bom nos vários outros itens. Quando chega no item produção científica, é o item que a gente tem problemas. Então, a gente está investindo bastante nisso aí, e é um desafio, né? Orientando bastante e continuando a vida, né? Até quando tiver saúde, né? E, assim, eu acho que eu, como normalista que fui, né, eu senti muito a falta de base, né, em termos dessa parte que a área biológica tanto requisita, né, que é a parte de química, a parte de física, né? Para a física você precisa da matemática. Então, hoje em dia, os nossos alunos, quando eles pegam a grade curricular e veem química, física, matemática, eles acham que aquilo absurdo, que eles estão fazendo é biologia, né? Mas é essencial essa formação básica, né? Então, muitas coisas você acaba não podendo trilhar alguns caminhos porque você não teve a formação apropriada, né? Então, assim, foi ótimo ter feito o normal, eu não me arrependo em absoluto, né? Foi uma opção acertada, mas que você tem que enfrentar uma série de faltas básicas na sua formação, e investir muito nisso aí, né? Mas
Eu acho que se a gente investir, né, e como a gente fala, ir à luta para poder superar suas próprias dificuldades, a gente consegue chegar aonde a gente almeja, né? E hoje em dia eu olho para trás e eu vejo assim, muitos dos meus orientados, né, que eu já orientei bastante no mestrado, no doutorado, e eu olho todo mundo encaixado, né, mantenho uma relação muito boa com eles, e alguns são parceiros até hoje, a gente faz pesquisa juntos. Então, eu acho que isso é assim, muito gratificante, né, de você ter participado da formação de um número enorme de profissionais, né, e que até hoje você mantém contato, estão espalhados pelo Brasil inteiro, como professores universitários, como técnicos participando de agências, né, as mais diversas, e alguns agora ainda fazendo doutorado, mas já todo mundo encaixado, todo mundo formado com uma, né, formação que permite que as pessoas avancem. Então, eu acho que essa coisa do magistério superior que é muito interessante, né? Essa participação do magistério em geral, de você participar da formação do indivíduo, né? E de que aquilo ele vai levar para o resto da vida, né? Então, é muito interessante isso. E a parte da pesquisa também é um desafio, você tem que apresentar projetos, aí você apresenta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não consegue, né? E aí você fica desanimado, mas aí você apresenta a 4ª e você consegue, né? Até há pouco tempo eu não era pesquisadora do CNPq, e aí o pessoal, mas é um absurdo, você não por que você não consegue? Eu falei, não, eu não mandei meu pedido, né? Porque a competição é tão grande, né? Você que trabalha numa anatomia vegetal, numa área muito básica, né? Eu sempre procurei fazer parcerias e tudo, né? Uma coisa mais aplicada, mas mesmo assim, né? É uma área básica e que às vezes a gente tem dificuldades, né? Mas a gente enfrenta e consegue, né? E vai em frente. E aí eu, por incentivo dos colegas, acabei apresentando a minha proposta como professora para a Bolsa de Produtividade do CNPq, aí consegui, agora já vou pedindo renovação, né? Então, a gente vai caminhando. E, assim, uma coisa importante também, que eu, ao longo aí da minha trajetória, foi a participação na Sociedade Botânica do Brasil, né? Porque eu sempre fui filiada já de longas datas à SBB, e eu participei desde já da década de 70, mais ou menos. Eu estava já em Minas, né, no final mais década de 80, final da de 70. Quando eu cheguei lá em Minas Gerais, em Viçosa, filiada, né, participando de congresso, essa coisa toda, e o pessoal falou, mas é a seção regional de Minas, Bahia e Espírito Santo, na época a seção regional. Ela estava parada, que o diretor que tinha tomado posse não tinha dado andamento, então a gente se candidatou e junto com a SBB, na época era o Gui, o Mariá, a Turma do Sul, que estava, né, na gerência da SBB, e eu me lembro não tinha nada informatizado, né? Então eu fui lá para o Sul, lá com Mariá, e eu e Mariá a gente ficava naquela tinha umas gavetas enormes de arquivo, e fazendo o levantamento de quem eram os sócios da SBB Minas, Bahia e Espírito Santo, para a gente poder reativar a seção regional. Aí a gente conseguiu reativar a seção regional de Minas, Bahia e Espírito Santo, aí organizamos vários eventos, os encontros regionais, né, de botânica, que a gente tem lá na nossa seção regional. Depois eu fui vice-presidente de um congresso junto com a Cida Zurlo, lá em Ouro Preto. Trouxemos o congresso para Ouro Preto, no congresso de Manaus, por livre e espontânea pressão. Aí nós fomos, nos lançamos na empreitada do Congresso Nacional, que foi, assim, uma dificuldade, porque nós pegamos greve do Correio, greve da universidade. Então, na época, o congresso ainda era em janeiro. E nós contávamos com tudo de férias, não estava nada de férias, então foi, assim, uma dificuldade, mas saiu o congresso de Ouro Preto. Depois nós ousamos levar o congresso para Viçosa, uma cidade muito pequena, né, com estrutura de hospedagem
Agora já melhorou muito, né? Porque já se vão quase 10 anos, foi em 2005 que a gente levou. Mas mesmo conseguimos fazer um congresso que, né, segundo as opiniões do pessoal, né, da área, né, foi um congresso que deixou saudades, porque cidade pequena só tem o congresso, né? Então foi investido numa programação de qualidade e assim de reunião das pessoas em volta de temas e a parte social todo mundo ficava junto, então foi assim bem interessante. Agora lá na anatomia vegetal, que é o nosso setor, né, a gente também mudou de prédio, estamos numa área super bem instaladas, né, e aí o grupo agora também está na diretoria da Diretoria Regional de Minas, Bahia e Espírito Santo, a gente promove atividades. Eu fui já por mais de uma vez membro do Conselho Superior da SBB, que é uma oportunidade ímpar, né, de você conviver com seus pares e de discutir os problemas da SBB. Então, foi muito gratificante, ao longo da minha vida profissional, ter podido participar também da vida da Sociedade Botânica do Brasil. Né? Então, a gente vai atuando, né? Depois, quando a gente faz o balanço, a gente vai até esquecendo, né? Porque você organizar tudo, né? Quando a gente faz, eu ainda quero prestar concurso para titular, porque agora mudou a carreira, né? Então, eu vou ter que fazer o memorial, então acho que vai ser uma oportunidade de sistematizar isso tudo, né? Porque são tantas as atividades nas quais a gente se insere, que às vezes algumas ficam para trás, né? Então, assim, a SBB, a oportunidade também de ter participado da administração foi muito boa, de coordenar a iniciação científica, de vivenciar lá a experiência da iniciação científica com os bolsistas, e depois, na minha época, foi implantada o bolsista BIC Júnior, então você trazer o estudante do ensino médio para dentro da universidade, foi implantada na época que eu estava na pró-reitoria, então foi uma experiência, o contato com as escolas públicas, então eu me lembrei muito da minha época, né, de docente lá do primário e do ensino fundamental, então esse contato com as diretoras de escola para implementar, e com a meninada, eu mesmo recebi no meu laboratório, e venho recebendo até hoje, estudantes, né, que são do ensino médio, é uma experiência também muito gratificante, e a gente vai se inserindo, né? E isso que eu acho importante ao longo da trajetória, né, do docente da universidade, porque você tem possibilidade de participar de administração da sua atividade fim, que é o ensino, né, mas você tem possibilidade de participar da extensão, você tem possibilidade de estabelecer parcerias na universidade, né, onde eu trabalho. Essas parcerias são muito importantes com outros departamentos da área agrária, né? Então, a fitopatologia vem e pede para a gente estudar um tipo X de problema, o pessoal do solo vem. Então, né, esse diálogo entre as diferentes áreas, ele é muito enriquecedor. Então, isso é muito interessante, e acho que é por isso que até hoje eu não consegui sair, né, e ficar com vontade de aposentar. Eu não tenho vontade de aposentar, né, porque é uma renovação você estar podendo trabalhar com a moçada, né, com seus estudantes de mestrado, de doutorado, os meninos da iniciação científica júnior, os da iniciação científica que dão mais trabalho, mas também são os nossos possíveis alunos de mestrado e depois de doutorado, então você tem que estar investindo lá na base. Então, esse conjunto todo, né, da vida acadêmica, eu acho assim muito interessante, e não dá para a gente enjoar. Por quê? Porque ele é muito variado, né? Você está em diversos setores, e tem setores que eu nem me aventurei por absoluta falta de tempo, né? Mas que eu teria muita vontade, né, de estar atuando em alguns aspectos. A extensão mesmo é um aspecto que eu atuo, é uma área que eu atuo muito pouco, né, mas que eu gostaria muito de estar
atuando mais, a gente já fez umas jornadas de botânica lá, com oficinas, com os professores de ensino médio, para a gente estar passando essa experiência, para a universidade estar interagindo mais com a comunidade, né? As feiras de ciências. Então, assim, o campo é muito largo para você poder estar atuando, né? Então, acho que é isso que me fascina na universidade, né? E o contato direto, né, com pessoas, e não só com os alunos, mas com os seus orientados. Então, eu fico muito feliz de ter optado pela carreira acadêmica, né? E, às vezes, o pessoal da minha família, não, mas você trabalha de fim de semana, de sábado, de domingo, vai ler tese de aluno no sábado, no feriado você não pode viajar porque tem a tese de não sei quem para ser defendida com prazo que está vencendo, mas acho que tudo isso faz parte, né? Então, a gente se empenha para dar o melhor da gente e superar as dificuldades e as limitações, porque todos temos limitações, né? E, assim, ao longo da minha carreira, eu acho que a única coisa que eu faria diferente, né, é sair para o doutorado no exterior. Que, na época, eu não fiz essa opção, eu fiz a opção por ficar no Brasil, não porque o programa, o curso que eu fiz no Brasil não teve qualidade, não, muito pelo contrário, né, mas é por causa da oportunidade de você ter a interação com o exterior, né, e de desenvolver com mais rapidez, né, independência numa outra língua, né? Então, isso eu sinto dificuldade hoje, no patamar que eu estou, né? Então, eu incentivo meus alunos sempre, ó, trata de logo ir para o inglês e trata de colocar na sua agenda fazer pelo menos o sanduíche, né? Porque é diferente você ter uma formação só no seu país de origem e você pode até ser uma formação só no seu país de origem. Agora, com a possibilidade do doutorado de sanduíche, né, você pode ir para fora e você vivenciar uma outra realidade, né, se expressar em outra língua com facilidade. Então, essa acho que seria a única coisa que eu faria diferente da minha vida acadêmica, e eu tive a oportunidade de ir para o exterior e não quis, porque eu achei que eu não tinha esgotado as minhas possibilidades no Brasil, então eu não deveria ir para o exterior. Hoje eu faria diferente. Mas acho que seria a única coisa, porque o resto eu acho que eu enveredaria pelos mesmos caminhos, mesmo assim com atividades muito díspares, né? Hoje eu continuo morando em Viçosa, que é uma cidade pequena, mas que eu acompanhei também o progresso, muito diferente daquela Viçosa que eu cheguei, né? Evoluiu bastante a parte de serviços e a gente já tem uma certa independência. Quando eu cheguei lá, a gente não comprava nada em Viçosa. E hoje, dificilmente, a gente sai para comprar alguma coisa fora de Viçosa, né? Então, a gente acompanha o progresso da instituição, né? Eu fui a primeira mulher a ser contratada depois da federalização da universidade, que ela era estadual, teve até uma festa e eu recebi uma placa, essa coisa toda, né? Então, é assim, muito gratificante, na SBB também. Então, assim, você diversifica, né? E isso tudo é muito bom, né? Não só para a parte sua pessoal, mas principalmente profissional, e do seu engajamento com a formação de recursos humanos, que eu acho que é imprescindível. Então, é essa a minha trajetória na botânica.